Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Henrique Breda. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o impacto dos juros para os investidores, para os poupadores e para as empresas. Qual que é o impacto dos juros na economia? Não aqueles juros do seu cartão de crédito, aqueles juros que o banco te cobra, é aquilo que você vê, mas tem um juros que precede esses juros do cartão de crédito, que precede aqueles juros que você paga para comprar um imóvel. Eu estou falando dos juros básicos da economia. Então, vou dar um exemplo. Imagine que o governo brasileiro esteja pagando 20% ao ano para quem quiser comprar título público do governo brasileiro. O governo precisa de dinheiro para fechar as contas e ele oferece uma taxa de juros para investidores ou para os bancos ou quem quer que tenha dinheiro para financiar o Estado. Se o Estado estiver pagando 20% ao ano, você acha que o banco vai emprestar dinheiro para a Magazine Luiza expandir lojas cobrando 18% ao ano? Não vai, né? Você vai emprestar dinheiro a 18% com risco da Magazine não pagar, ao passo que você pode emprestar dinheiro para o governo a 20% ao ano e é certeza que o banco, que o governo te paga. Ele emite dinheiro e te paga. Então, esse juros básico que o governo paga para os investidores, ou para os bancos, ou para o poupador, ele é a grande referência para todas as outras transações que existem. Se o governo estiver pagando 15% ao ano para fechar suas contas, para pegar dinheiro dos investidores, o banco vai oferecer dinheiro para a Ambev ampliar uma fábrica ou aumentar a produção de cerveja, cobrando 10% ao ano? O banco não vai fazer isso. Ele vai emprestar para o governo e ganhar 15% ao ano. Se o governo estiver cobrando 15% ao ano, o banco vai emprestar dinheiro para a Ambev cobrando 15,5% ao ano para poder expandir fábrica ou produção? Difícil. Esse 0,5% a mais talvez não remunere o risco no meio do caminho ter uma crise, da Ambev atrasar pagamento. Então, isso são só exemplos para vocês verem como que a taxa básica de juros, aquela que o governo paga para poder pegar dinheiro dos investidores, como ela impacta toda a cadeia, todo o crédito do país. Agora, imagine o seguinte, o governo brasileiro está pagando 15% ao ano para pegar dinheiro da população e a Magazine Luiza quer abrir mais um centro de distribuição e mais lojas para crescer no Brasil. Como toda empresa, todo esse capital a mais para crescer é uma mistura entre um dinheiro dos sócios, dinheiro próprio da companhia, com alguma dívida, algum financiamento bancário para poder viabilizar esses investimentos. Então vamos supor que a Magazine Luiza vai precisar de R$ 1 bilhão para abrir lojas e mais um centro de distribuição. Se o governo estiver pagando 15% ao ano, a Magazine não vai conseguir levantar esse dinheiro por menos de 15% ao ano. Vamos supor que o banco, para oferecer essa linha de crédito para a Magazine, exigindo todos os colaterais, todas as garantias da companhia, ainda assim exija um custo de 20% ao ano. Então, 15% que é o que o governo paga, mais um prêmio, mais um spread pelo risco de 5%. Então, 20%. Né? O banco vai precisar de 15%. A Magazine, para poder investir esse dinheiro e ganhar dinheiro com esse investimento, ela tem que alocar esse 1 bilhão, que para ela vai custar 20%, e esse capital tem que rodar numa taxa muito maior do que os 20%. Ela tem que dar conta de remunerar o custo de capital de 20% e mais um lucro, e mais um extra para a empresa poder ganhar algum dinheiro com isso. Então, esse 1 bilhão investido em novas lojas e centro de distribuição tem que gerar muito mais do que 200 milhões por ano normalizado de lucro. Você tem que ganhar mais do que 20%, 200 milhões de 1 bi. Agora, para você ganhar muito mais do que 200 milhões de reais por ano, em cima de uma alocação de capital de 1 bi,
você vai precisar cobrar caro pelos seus serviços e pelos seus produtos, você vai precisar apertar muito mais no seu custo, pagar salários mais baixos para vendedores, para profissionais que trabalham na Magazine, você vai ter que apertar muito mais na compra de terreno, pagar muito mais barato. E quando esse negócio começar a ficar pronto, o novo centro de distribuição, as lojas, você vai ter que colocar uma margem de lucro muito grande nos produtos que você vende. Então a Magazine vai cobrar caro pela geladeira, pelo micro-ondas, pelo sofá que ela vende. Ou seja, daquele custo de capital básico do governo, aquilo que ele exige para o poupador, aquele que ele paga para o poupador para fechar suas contas, passando pelo banco, que coloca 5% em cima para poder remunerar, para poder dar conta do risco de emprestar para a Magazine. Até esse capital virar uma loja a mais, um centro de distribuição a mais e remunerar a Magazine Luiza, isso lá na ponta final vai virar um produto caro, um serviço caro, um Brasil pouco competitivo. Agora, imagine que por algum acaso as contas do governo estejam em dia ou o mercado comece a acreditar que o governo vai ter um balanço ou um endividamento cada vez mais saudável ao longo do tempo. E vamos supor que o governo não precise pagar 15% para os investidores ou para os bancos ou para os poupadores para poder fechar suas contas. Se o governo pagar só 3% ao ano, as pessoas aceitam. Elas aceitam dar esse dinheiro para o governo por 3% ao ano. Se essa taxa básica do governo cai de 15% para 3%, você vai ver uma queda automática do custo de capital que os bancos vão exigir para emprestar para as empresas. Vamos supor que o banco queira ganhar os mesmos 5% a mais do que a taxa básica de juros. Então, a taxa básica de juros estava em 3%, o banco coloca 5% em cima, vai para 8%, e esse 8%, nesse novo exemplo, passa a ser o novo custo de capital para a Magazine Luiza levantar os mesmos R$1 bilhão. Só que se antes ela precisava gerar 200 milhões ao ano de caixa para dar 20% para poder pagar o banco, agora, com esse custo de capital de 8%, ela passa a ter que gerar pelo menos 80 milhões. Então você cai de 200 para 80. Agora, para você gerar pelo menos 80 milhões, a dificuldade é bem menor. Você não vai precisar cobrar tão caro na ponta final pela sua geladeira ou pelo seu fogão, pelo seu micro-ondas vendido. Você não vai precisar apertar tanto salários e o custo de terrenos na aquisição. E você começa a ter um outro efeito. Você começa a ficar estimulado a crescer mais. Porque a sua operação normal de loja, por exemplo, entre abrir, mobiliar as lojas, mobilizar a força de vendas, para você ter todo esse esforço e pagar os 80 milhões mínimo, não é tão difícil. Vamos supor que não seja tão difícil. Aliás, começa a ficar até interessante, porque a sua operação normal dá conta desses 80 com facilidade. O que você vai fazer? Você vai tomar mais dinheiro, vai expandir mais loja, você vai expandir e construir mais centros de distribuição, eventualmente você vai até comprar concorrentes, e se isso acontece no nível da Magazine Luiza, isso vai acontecer também na Ambev, para conseguir expandir a produção de cerveja, isso vai ajudar no aumento de produção de veículos, isso vai aumentar a construção de shoppings, ou seja, uma taxa de juros mais baixa, mais competitiva, induz e incentiva os empresários a aumentarem a produção. Se você aumenta a produção, o Brasil aumenta a arrecadação. Se o Brasil aumenta a arrecadação de imposto, porque o país está crescendo mais, o balanço do governo, o endividamento do governo fica ainda mais saudável, porque você tem mais receita, você tem mais superávit, você tem um resultado fiscal melhor. Quando o governo começa a ter um resultado fiscal ainda melhor do que tinha antes, aquela taxa de juros que era baixa, que era 3%, ela passa a ser possível de ser baixada. A hora que você baixa essa taxa de juros, você incentiva as empresas a investirem ainda mais. Ou seja, o Brasil passou por um período enorme da nossa história,
com taxas de juros super altas. Essa taxa de juros alta teve várias consequências nefastas. Desestimula o aumento da produção, desestimula novos investimentos no setor produtivo, novas fábricas, novos centros de distribuição, shopping, corporação imobiliária. Isso faz com que falte produto, falte serviços na ponta final, e você fica com um efeito na ponta de produto caro, escasso, pouco competitivo, e o investidor na ponta final, que ora é investidor, ora é comprador, ora é consumidor de produto e serviço, ele fica, de um lado, olhando produtos e serviços caros, e do outro, ele olha para o quanto que o governo está pagando, né, para fechar suas contas, o que é uma taxa de juros super cara, ele fica estimulado a deixar todo o seu estoque de trabalho, né, porque todo o trabalho que a gente faz no mês, no ano, isso gera um dinheiro a mais para a gente. Então, o dinheiro que você tem guardado, você pode chamar de estoque de trabalho. Então, o investidor fica estimulado a colocar o seu estoque de trabalho, as suas horas de trabalho que te deu um dinheiro, você fica estimulado a deixar esse dinheiro na mão do governo. Você vai lá e financia o governo, porque a taxa de juros dele está alta. Ou seja, as empresas ficam duplamente, triplamente prejudicadas. O custo de capital é alto, elas ficam pouco estimuladas a expandir a produção, e o dinheiro do poupador, o dinheiro do cidadão que guarda, dinheiro todo final de mês, ele não está disponível para financiar as empresas, ele vai para financiar o governo. Agora, no outro cenário, quando você tem uma taxa de juros super baixa, as empresas ficam estimuladas a investir, a aumentar a produção, o consumidor, o cidadão, investidor na ponta final, a pessoa física, fica com abundância de produtos e serviços, e quando ele olha para quanto que o governo está pagando, via os títulos públicos, ele fica desestimulado a financiar o governo, porque o governo não precisa, o governo está com as contas em ordem, e ele fica cada vez mais incentivado a colocar o seu estoque de horas trabalhadas para financiar o setor produtivo, via compra de debêntures de empresa, compra de ações de companhia, ou até mesmo ele mesmo na física, investir numa franquia, numa abertura de um restaurante, de alguma coisa que produza algo. Então, o que a gente está vendo hoje no Brasil é um raro momento de taxa de juros baixo, só que de forma saudável, não está sendo na canetada, a gente vê a curva de juros inteira num patamar bem mais baixo do que a gente teve no passado, e isso pode ter efeitos extremamente positivos num círculo virtuoso que a gente nunca viu. Vamos ver se a gente consegue pressionar os nossos governantes a cuidarem das contas públicas, porque os efeitos disso são extremamente positivos e a gente nunca viu.